Esse é mais uma dose regenerativa, o podcast da B4, a primeira bolsa de ação climática. E bom, para dar o pontapé inicial na nossa imersão de hoje, vamos tentar visualizar uma engrenagem gigantesca. Opa, vamos lá. Imagine a nossa floresta tropical não apenas como, um aglomerado solto de árvores, mas tipo um gigantesco parque temático, ou melhor, uma colossal infraestrutura biológica. Uma máquina mesmo, né? Isso, uma máquina incrivelmente complexa que trabalha 24 horas por dia processando matérias-primas invisíveis pra gente. Ela filtra milhões de litros de água, regula a temperatura de um continente inteiro e, claro, sequestra o carbono que a indústria emite. E o grande nó que o mercado sempre tentou desatar nas últimas décadas foi justamente esse, né? Como colocar um preço justo no funcionamento dessa máquina. Exato. Como provar, por exemplo, para um investidor lá do outro lado do mundo que essa engrenagem está operando com eficiência e tem aquele selo de qualidade verdadeiro? Pois é, e por conta dessa dificuldade e da nossa urgência em lidar com a atual necessidade climática, a nossa pauta de hoje é extremamente relevante. Com certeza. A gente vai mergulhar numa notícia que, tá viralizando bastante na imprensa. Está em todos os canais de economia. Sim, o material que norteia a nossa análise detalhada de hoje é o artigo B4 e RCGI USP firmam parceria estratégica para elevar padrão de acreditação em ciência no mercado de carbono. Uma baita movimentação de bastidores, né? Demais. E qual é a nossa missão hoje com essa análise? A nossa missão é desvendar como essa união está criando o que o pessoal já apelidou de o Inmetro do carbono. Nossa, Inmetro do carbono, gostei. A gente vai entender como o Brasil está jogando fora aquelas réguas estrangeiras que simplesmente não serviam para a gente e substituindo isso por ciência puramente nacional para fortalecer a economia verde. Então, acho que a gente tem que começar pelo que eu considero o erro mais bizarro do antigo mercado, essa história das réguas estrangeiras. Lendo as fontes, parece que tentaram medir o nosso parque temático com uma régua de padaria. Literalmente. É como tentar medir a saúde de um atleta olímpico de elite, usando os parâmetros de uma criança sedentária. É a analogia perfeita. A gente tentou precificar um trabalho vital com ferramentas completamente inadequadas do hemisfério norte. E aí entra esse termo que o artigo traz, a tal da calibração biométrica da USP. Mas, na prática, como é que essa nova ciência brasileira muda a precisão do que está sendo medido lá no chão da floresta? A diferença é brutal. Para entender o erro do passado, a gente precisa olhar para os modelos antigos, aquelas equações que o pessoal do hemisfério norte usava para florestas de coníferas. Os pinheiros, no caso. Isso, pinheiros. É um ecossistema superlinear. As árvores têm um espaçamento previsível, um tipo só de casca. Lá você mede o tronco e a altura e pronto. Já tem uma estimativa ok. O problema era pegar essa fórmula simples e jogar no meio da Amazônia ou do Cerrado. Onde a complexidade é, incomparável, né? Incomparavelmente maior. Na Amazônia não tem linha de árvores iguais. Você tem trepadeiras gigantes, o solo interage diferente, a densidade da madeira de uma castanheira não chega nem perto da de um pinheiro. Nossa, verdade. E aí é que entra a calibração biométrica. Significa ir a campo com tecnologia pesada. Drones com sensores lidar, escaneamento a laser, análises de solo. Então, peraí, deixa eu ver se eu entendi a magnitude disso. A gente saiu de uma época em que o mercado estava basicamente chutando o valor do carbono com uma temática de clima frio. E chutando mal, diga-se de passagem. Chutando muito mal. E agora temos uma precisão milimétrica que eleva o lastro real do que está sendo vendido. Mas aí eu fico curiosa, como o mercado financeiro absorve isso? Aí a gente entra na virada de chave do próprio modelo de investimento. Porque o artigo foca nas finanças regenerativas, o REFI. O velho ISD focava só em, tentar não causar dano, né? Exato. O modelo antigo era o famoso tentar não sujar a casa. Mitigação de risco apenas. É tipo tentar morar na casa sem quebrar a janela. Enquanto o modelo REFI seria decidir fazer uma reforma completa para deixar a casa 1000 vezes melhor. É o capital como um agente ativo de restauração ecológica e social. E para essa engrenagem nova funcionar sem falhas, entra a transformação de ativos. A transformação de ativos. Isso é crucial de explicar para quem nos ouve. Sim, é o coração do sistema. Usando a tecnologia blockchain, que é um livro de registros imutável, o mercado garante que cada tonelada de carbono capturada e medida pela USP seja única. Para ninguém vender a mesma coisa 2 vezes, né? O fantasma das fraudes. Justamente.
É uma impressão digital criptográfica. A transformação de ativos cria um registro tão transparente que elimina de vez a geração de dívidas falsas e obriga o mercado a focar em valor real e regeneração. Certo. Mas se estamos criando esse mercado de alto padrão com métricas perfeitas, me vem uma dúvida bem pragmática. Quem é que guarda esses livros? Esse era o grande gargalo da maturidade do setor. Pois é, porque lendo o material a gente percebe a loucura que era. Essas registradoras internacionais velhas, usando processos super demorados, manuais E com conflitos de interesses, muitas vezes. A mesma entidade fazia tudo. Então, como essa separação de funções entre a B4 e a RCGI-USP afeta diretamente a confiança dos grandes investidores? Afeta porque agora você tem uma segregação de verdade. O grande diferencial da estrutura trazida pelo RCG-USP Carbon Registry é que ele foca em custos operacionais em moeda local, rastreabilidade imutável, enquanto as registradoras estrangeiras usavam modelos generalistas, cobrando taxas exorbitantes em dólares. Tem uma fala muito boa do Júlio no artigo, ele que é o diretor científico do RCGI. O que ele destaca? Ele diz que a transição para baixo carbono exige regras claras, mecanismos confiáveis e metodologias adaptadas para ampliar e valorizar os ativos produzidos aqui no país. Ele está coberto de razão. E um ponto essencial dessa nova regra da USP é o padrão CCB-SS, que agora é obrigatório. Traduzindo essa sopa de letrinhas para a gente. Claro, são as salvaguardas sociais e de biodiversidade. No mercado antigo gringo, ajudar a comunidade local era só um bônus, um selo opcional. Nossa! Pois é, agora, sem comprovar que você protege as comunidades e melhora a biodiversidade ativamente, a tonelada não passa pela transformação de ativos. Simples assim. O que me dá o gancho perfeito para a gente sair das planilhas e ir lá para o chão da floresta. Vamos lá. O material cita um projeto lindo, a Rota do Babaçu. A abrangência disso é gigante. Muito. A gente está falando de milhões de hectares em 14 estados, pegando o Nordeste, o Norte, o Centro-Oeste inteiro. E com o coco babaçu funcionando como um verdadeiro diamante verde. Achei esse termo incrível, diamante verde. Vai da indústria de cosméticos de luxo até a biomassa de energia, certo? Certo. E é aí que a ancoragem AB4 faz a mágica acontecer. Garante que o valor gigantesco dessa economia chegue direto nas mãos de quem realmente acorda cedo para proteger a floresta. A Sandra Aguiar, que é diretora da Confaf, toca num ponto-chave. Ela diz que gera renda, emprego e ainda mantém a tradição. Ela chama eles de agentes de combate às mudanças climáticas. Um título merecidíssimo, aliás. Sim, e isso desmistifica para sempre aquela ideia velha de que preservação ambiental é inimiga do desenvolvimento econômico. É totalmente o contrário agora. A conservação bem feita, ancorada em ciência pesada, é o motor da nova economia. E a gente vai ver isso estourar numa escala industrial logo ali na frente por conta das regulações. O nosso momento atual aponta direto para 2026 com o tal do SBCE, o Sistema Brasileiro de Comércio de Emissões. A regra do jogo mudou. O governo está traçando linhas bem nítidas para quem emite carbono. E como vai funcionar essa régua para os emissores? Olha, se uma indústria passar das 10 mil toneladas de CO2 por ano, ela já é obrigada a monitorar e reportar. E os peixes maiores? Se passar de 25 mil toneladas por ano, entra no sistema de cotas. Aí a compensação vira obrigatória. O limite estourou. Vai ter que ir a mercado buscar ativos reais para fechar conta. E não vão poder comprar qualquer ativo fajuto baseado naquelas réguas estrangeiras furadas. De jeito nenhum. O cerco fechou. Nós estamos deixando a economia puramente extrativista no passado. O petróleo já não é mais o grande ouro do século XXI. Uau! Então o novo ouro... O novo ouro é a integridade ambiental atestada pela ciência profunda. Comprar ativos sustentáveis hoje é literalmente financiar o futuro com garantias reais. A gente troca o extrativismo por algo que retroalimenta a vida. Exatamente. E isso deixa uma reflexão muito provocativa para nossa audiência. Manda! Se a integridade ambiental, garantida por essa transformação de ativos inviolável e por uma ciência super robusta, é o novo ouro, como é que essas indústrias super tradicionais vão precisar redesenhar suas operações
e até a própria identidade corporativa para não virarem dinossauros nessa nova economia regenerativa. 2026 é o ano da conformidade, você não pode ficar de fora. Esse foi mais um Dose Generativa, o seu programa da B4, a primeira bolsa de ação climática do mundo. Acompanhe a gente no Spotify e não esqueça de abrir sua conta na B4, www.b4.capital. Acompanhe o fechamento dos ativos sustentáveis todos os dias, às 17h23, no blog da B4. E para consultar os preços em tempo real, acesse índices.b4.capital.